Eu saúdo a cidade que um dia me deu o início de um berço intelectual. Eu morei em Londrina na minha adolescência, que é aquela fase que você não é aquela criança que nada sabia e ainda não é o adulto que gostaria ou que viria a ser. Eu morei em Londrina há 1 ano, já há muito tempo. E ao ver essa bandeira aqui estendida, flamulando, ainda que simbolicamente, pela força de uma projeção que é uma conquista contemporânea, foi inevitável não me recordar daquela minha época no Paraná, mesmo antes de aqui chegar, e que perfilávamos e cantávamos o hino nacional nas escolas, numa demonstração de civismo, num primeiro convite de amor à pátria, quando as crianças recebiam os seus primeiros ensinamentos, que a escola era apenas uma extensão de um lar que pretendia passar valores para os seus. No passado, sem nenhuma réstia de saudosismo, muito antes de nós todos, houve uma época em que os valores eram feitos para durar. Então se construía um verdadeiro palacete com pedras sólidas, ou ainda que fosse algo mais pobre, mas de pedras sólidas, feitas para durar. E na extensão da visão humana, na extensão do coração daqueles que construíam um sonho de pedras, era para que naquela casa, um dia um seu filho viesse a morar. E posteriormente, o seu neto ali habitasse. E é por isso que quem visita a velha Europa hoje, encontra prédios de 300, 400, 500 anos, servindo ainda de morada para as novas gerações, e não raro, lá dentro está habitando a nova tecnologia. Mas aquilo é história. Não foi exatamente Bauman que começou a cantar esse chamado mundo líquido, dos valores escorregadiços, dos valores esgarços, desses valores que passam como os dias da semana, as horas e os ponteiros do relógio. Eu me recordo muito bem de um filósofo antigo que me descrevia que agora as casas modernas são feitas para durarem um pequeno período. Tal como as casas ideológicas ou políticas, houve uma época em que os homens se aglutinavam num partido que outra coisa não era do que um assemelhamento, uma semelhança, uma conjunção de ideias. Hoje os partidos políticos de regra são um ajuntamento de conveniências. Mas havia uma época que esta casa duradoura, extensão, como dizíamos, de um conhecimento paterno, materno de família, se projetava e assim continuavam as gerações. E por isso nós estamos aqui. Eu morei em Londrina faz muitos anos e me recordo do colégio Marcelino Champagnat, cujos valores cristãos pregavam e nos ensinavam a receber. Uma época em que a autoridade ainda não estava corroída nem pelas bordas, nem na sua profundidade. Uma época, e eu insisto, não sou saudosista, mas os valores estavam muito claros. Quem era o pai, quem era a mãe, a quem você devia a autoridade, quem era o professor. O professor não precisava de sinonímia, se outra não fosse do que, a par de professor, o mestre. Hoje até este vocábulo estão mudando. E o aluno se nivela ao professor como se tivesse a mesma envergadura intelectual, o mesmo conhecimento, e aproveitem a palavra democrática, bem usada como a fazem. Democraticamente usando-se a escola para outra coisa não fosse do que mera projeção de um idealismo político. Eu, quando vejo a Cláudia reunir colegas do Brasil inteiro, eu não esconto por cabeça. Eu sigo aquilo que dizia José Engenheiros. Eu sou um homem qualitativo, não quantitativo. Trazer a massa crítica é coisa do político sem nada na cabeça, que dá o aperto de mão fácil, o abraço fácil, mas que no coração não pulsa outra coisa que não seja, senão o interesse, a vontade de ascensão ao poder para realizar, quem sabe, os seus sonhos próprios, os seus desejos. Os homens qualitativos são aqueles que verberam no seu coração, dizia Engenheiros, muito mais a promessa
de uma rosa ou de um fruto do que ela em si própria. Sei que cada um daqueles que aqui comparecem serão emissários de uma mensagem que aqui conviveram e aprenderam. E cada um forma a opinião de 10, estes 10 de mais 10, e assim nós chegamos aos milhares. É assim que se opera o aculturamento de uma gente, é assim que se resgata ou não os valores de uma nação. Minha querida Cláudia, agora é com você. É a grande Gabriela de Mistral, poetisa chilena, que dizia: mestre, poderei eu algum dia usar na terra o nome que tu levas? E eu digo a Cláudia, cada um de nós somos já mestres em alguma coisa. A sua só ação, a sua só condição, o seu só ideal de trazer estes que pretendem pensar e repensar o Brasil, duplicando aqui e ali um conceito que é nosso, isso já te faz uma mestre, e você use o adjetivo quando e como queira, porque o verdadeiro mestre é aquele que sempre entrega e sempre ensina algo, e você está nos ensinar a arte do savoir-faire, a arte de receber e a arte de produzir resultados. Parabéns. Eu saúdo igualmente meu querido colega procurador de justiça, que foi quem deu a primeira mão intelectual, ensinou os primeiros passos à nossa Cláudia. E quando a Cláudia me convidou para vir a Londrina, eu não perguntei exatamente do que se tratava, eu já aceitei de pronto. Emprestei o apoio da nossa Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, absolutamente sabendo que a Cláudia tem um cheque moral das nossas ideações. Ela sabe como usar, sabe no que usar e sabe por que usar. E eu dizia de um tempo que já se foi, sem saudosista, que tempo era este? Que os homens tinham ideias, que os homens tinham ideais, que a palavra honra habitava muito mais no coração do que na boca, como hoje em dia. Que o conceito de moral ninguém tinha pejo em dizê-lo, que os políticos bradavam em ética. Um momento em que o pai sabia o que era autoridade paterna e o filho sabia o que era ser um filho, porque um dia ele seria um pai. Nós somos a água que corre da água que um dia que já correu. Nós somos simplesmente a derivação de épocas pretéritas. Nós não inventamos nada, a não ser a periferia, a consequência de um saber que se acumula há anos. É na condição pós-moderna que o David Harvard, de tendência socialista de esquerda, coloca muito bem, e nisto a gente reconhece, que não é que os problemas do mundo de hoje sejam diversos do que era antigamente. Agora, por minha conta, as causas de um homicídio, de hoje até a época de Cristo, não são mais do que 5, não cabe mais do que no dedo da mão. É a cobiça, é o ódio, a vingança. São poucas as causas que lá haviam e que hoje continuam sendo esta tristeza que motiva o homem a matar o seu semelhante. A diferença, coloca muito bem David Harvard com uma imagem. Até 1850 a velocidade média da humanidade era representada pelas carruagens, que andavam algo em torno dos seus 10 quilômetros. E em 1850 o homem cria então as caravelas. A 1500, não 1850, 1500, o homem cria as caravelas e sai de uns 10 a uns 12 quilômetros de velocidade média. Mas agora já passam, vejam, 1500 anos para fazer o aumento de velocidade em 2 ou 3 quilômetros ou algo assim. Mas bastaram mais 60 anos ou algo em torno disso, para que no começo dos 1800, entre 1800 e 1900, o homem saltasse para as locomotivas a vapor, a chamada Maria Fumaça. O homem saltasse para os navios a vapor, e a velocidade então começava agora a aumentar um pouco, e chegávamos aí a umas poucas dezenas de 50 ou 60 quilômetros por hora. E eis que surge o advento da indústria automobilística, os primeiros carros que começam a ganhar mais velocidade. Agora, em menos décadas, em menos tempo, o homem inventa no começo do século passado, pela genialidade de um brasileiro, inventa o avião. E agora ele começa a singrar pelos ares a algumas centenas de quilômetros. E bastam mais 2 décadas para que este avião, então, quebre a barreira do som. E daí nós já saímos para os foguetes, para os jatos. E daí nós saímos para a velocidade supersônica. E daí nós chegamos, na década de 70,
na década de 80, na década de 90, onde o mundo cabe em nosso bolso num aparelho chamado celular. E como naquele outdoor, que vi uma vez uma propaganda da Alcon, um grande globo terrestre, um globo menor, um outro menor e um outro menor ainda, até um bem pequeno que parecia uma agulha, e dizia: hoje é o dia que o mundo encolheu, porque naquele momento o tempo e o espaço já não eram mais o mesmo. Você seria capaz de juntar o velho mundo ao novo mundo, singrando os ares com grande velocidade. Mas mais do que isso, pela força da comunicação imediata, online, pelo advento da tecnologia informática, por tudo isto que quebrou todos os paradigmas de 2000 anos, nós passamos a uma comunicação imediata, rápida, onde os problemas se sucedem numa velocidade atroz e onde o Estado fica absolutamente de mãos atadas, porque não pode dar dentro de um devido processo legal a resposta que um povo necessita naquele exato momento que ele acontece. Não. O Estado tal como foi concebido, nunca, jamais, tal como foi concebido, conseguirá estar par e passo aos problemas que a sociedade o cria. Os problemas na sua gênese enquanto humanos são muito semelhantes à época de Cristo. A maldade humana habita aquele coração desde antanho, como habita hoje. O problema é que a variedade das disfunções sociais, do crime, a outros rebentos, filhos desta sociedade que vivemos, precisaria ter a mão do Estado, tão veloz quanto surgem os problemas, para que nós pudéssemos dar alguma solução. Agora vejam, nós temos um processo legislativo, nós temos os debates políticos, até chegar à sanção. Até aí, aquele problema se multiplicou, e quando veio uma resposta estatal, já eis que surge um problema novo no universo. Aquela velha imagem de um coelho e uma cenoura amarrada colocada à sua frente. O Estado é o coelho. As cenouras são os problemas. Por mais que o coelho corra, a cenoura sempre vai estar à frente. A cenoura é o produto produzido, se me permite a redundância, pela sociedade que nós vivemos. Mas a velocidade com que acontecem os problemas hoje, muito mais do que essa sociedade fluida, de que dizia, ou de que diz Bauman, nos seus conceitos do amor líquido, da sociedade líquida, tudo em constante mutação, que me lembra muito Marx, tudo que é sólido desmancha no ar, o homem é um processo em revolução. E a gente percebe então que as categorias do cotidiano estão de fato sendo modificadas. As pessoas tomam um vocábulo como se fosse a mais pura expressão fidedigna de um outro e pensam que são sinônimos. Quem chama atenção para isso é um brasileiro, o filósofo Gilberto de Melo Cujaves, que, para nossa honra, foi do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ele diz: passar em uma cidade não é passear. Você passa como um viajante passa, mas não passeia. Passear é apropriar-se da biografia da gente desta cidade. É visitar o lago que esta cidade tem. É pisar no velho Cine Ouro Verde da cidade de Londrina. É mergulhar no falar, nos costumes dessa gente. É abebeirar-se de uma história construída desde lá de 1920, quando a Companhia Norte do Paraná abriu estas estradas, dividiu estas glebas e deu início a esta cidade que merece muito bem o nome de Pequeno Londres. Passear é mergulhar em cada estátua e saber por que cada monumento ali está. Por que aquela igreja está ali, porque foi erigida. E quem são ou quem foram os seus párocos. Outra coisa é passar. Hoje você pega um jovem que faz um curso de 1 mês na Inglaterra, em qualquer lugar, e coloca no seu currículo que morou na Inglaterra. Morar é ser quase um cidadão. Cobra algo mais, como diz o filósofo, morar é demorar-se, porque os verbos são conversíveis entre si. Ninguém mora sem se demorar, porque você apenas e tão somente passa. Você passou 1 mês na Inglaterra, você não viveu a cidadania, aquele país que dispensa algumas formas para nós trazermos a lei dos homens, mas a maior de todas, a chamada Constituição, lembrando-me de um constitucionalista, um publicista espanhol que dizia:
A Inglaterra, porque lá é o direito constitucionário, as normas de regra não são escritas, ele dizia, a Inglaterra não tem Constituição. A Inglaterra está em Constituição. A Inglaterra sabe o que é cidadania, sabe o que são direitos, sabe o que são deveres, muito além de uns pobres versículos aprovados pelo poder legislativo, muito além daquilo que está escrito, que leis tantas existem, que dizemos aqui que temos uma inflação legislativa, uma legislomania, uma mania de legislar, tantas são as leis e tão grandes os descumprimentos. Voltemos às categorias do cotidiano. O mundo mudou, criou-se uma expressão que na minha adolescência, nem na minha primeira juventude, eu tenho várias, não existia ficar, que não é amar, a não ser naquele verbo, naquele poema trazido por Drummond. E o chão se fez cama para o amor urgente. As pessoas ficam, mas não permanecem. Elas passam e ninguém mais se vincula. Não há mais uma história que faça do ser humano a grande família e a pátria a família amplificada. Pobre, frase, démodé, tão démodé quanto a própria palavra francesa. A frase de Rui Barbosa que a pátria seria a família amplificada. De que família nós falamos? Nós poderíamos perfeitamente dar um nome a este nosso evento, se me permite a organização do evento. Em vez de falarmos de educação, direito ou justiça, em vez de falarmos em alta cultura, perguntarmos, numa interrogação monstra, que país é este? E perguntarmos depois novamente qual o país que queremos e para onde caminharemos, quando a expressão máxima da cidadania já foi engolida pelo tempo em que aqui estamos. Se fala em democracia, mas eu vou depositar o meu voto ou votar na urna em São Paulo com o carro blindado. Que país é este? Que o cidadão, para dizer em quem ele pode ou deve ou não votar, ele vai com um carro blindado para ter a certeza, talvez, uma certeza duvidosa, de que o seu voto será exercido. Para não falarmos de números contemporâneos, eu via faz pouco, só no Rio de Janeiro, de 94 ao ano 2000, matou-se mais gente do que toda a guerra do Vietnã dos soldados americanos. Mas isso não nos dói, porque o que dói é aquilo que nos é vendido cotidianamente pelas câmeras. Nós não expomos as nossas mazelas, a não ser para apiedar-nos justamente daqueles que são as causas dessas mazelas. Daqueles que trazem a insegurança, daqueles que trazem o país num estado de retrocesso. Mas retrocesso por quê? Porque não é uma casa moderna, uma arquitetura moderna, a soberba da internet. Não é isso que constrói uma civilização e faz um povo ir adiante e caminhar. É isso que se fala em alta cultura, quando ainda menos gente saibam os altos valores da sua pátria, mais capazes eles são, por qualitativos que são, para formarem opinião e ajudarem o seu povo a caminhar para frente. Por mais democráticos que sejamos, sabemos sempre que a natureza pode ser a grande mãe e muitas vezes a péssima madrasta, que dá muita inteligência para um e pouco para outro. Que a democracia mente e diz que todos nasceram com o mesmo nível de inteligência, o que é só uma mentira democrática. Que diz que as pessoas têm a mesma condição, a mesma força, o mesmo ímpeto, a mesma estamina para o trabalho. Quando nós sabemos que os meritocratas, aqueles que querem conquistar o pão com o suor do seu rosto, vão atrás, trabalham, seivam com o seu braço a terra e dali faz nascer um pé de feijão, de onde vai buscar o seu alimento. Os não meritocratas esperam então que o Estado faça às vezes daquilo que o seu braço, o seu peito e a sua voz não fez. O homem da não ação, o homem de cortiça, o homem de papel, o homem de vento. Se tudo fosse modernismo, se tudo fosse bonito, se tudo que fosse moderno de fato funcionasse, para trazermos ao nível do cotidiano que a gente vê, a primeira coisa que eu faria seria abolir nesses aeroportos aquela máquina de ar para enxugar as mãos. Eu nunca terminei de enxugar a mão com uma máquina daquela sem passar a mão no papel que estava do lado.
Ou na própria roupa, quando faltasse papel. Inventaram uma coisa que não funciona e está no mundo inteiro. E todo mundo fica maravilhado. Põe a mão lá dentro, com a pretensão da mão sair seca, e a mão não sai, você põe no bolso, põe lá outra vez, com medo de tomar choque. Você sempre pensa naquele fenômeno da água, com o elétrico, a possibilidade do choque. Então eu acho que falta vento, talvez tenha sido porque a minha simpatia brasileira, ao pretender estocar vento, vocês não deixaram. Porque esse é um país que isto precisa ser dito, que as pessoas batem continência moral àquele que ocupa um cargo mais alto, como se mais alto da sapiência, da sabedoria ele estivesse. E às vezes é só um conclave político que o colocou ali. Nós batemos a continência para o pós-doutor, antes do doutor, para o doutor, antes do mestre. E os mesmos acadêmicos que reclamam que ensinam, há muitos, que todos são absolutamente iguais. Vamos abolir os títulos que nós temos, menos o meu. Me dê a preferência de doutor. Se é mestre, me dê a preferência de mestre. Aquela história de um discurso para os demais e para si se reservando certas regalias ou certos privilégios. Ou não conhecemos este país? País da cultura, do Ministério da Cultura, que talvez devêssemos tirar este NI que está demais e perguntar deste mistério da cultura, que tanto dinheiro foi gasto nos últimos anos com projetos que, em vez de levantarem os valores da família brasileira, a destruíram. Quando falo em família, falo em valores e o faço convictamente, porque o que é uma família, se não a solidez dos seus valores? E quanto projeto, com o meu, com o seu dinheiro, com todos, que esvaiu-se no ralo, com investigações depois que foram feitas e que, como muito costuma acontecer, também não deram em nada. Mas por que se fala de valores, de cultura? E qual a reverberação no cotidiano de um país que hoje, não bastasse os desafios que aqui tem, assiste um bombardeio midiático, perdido lá no interior de Minas, tomando seu café com pão de queijo, perdido lá no interior do Nordeste, enquanto toma um aguardente ou faz um tiragosto com o peixe do dia, e ouve a realidade mundial que ele nunca sonhou existir. Israel e Líbano se bombardeando, Estados Unidos apertando as mãos da Coreia do Norte, e ele na sua simplicidade, na sua singeleza, de quem pouco ou nada conhece da vivência mundial, da geopolítica, de como as coisas se passam no chamado globo terrestre, ele que é muito mais um homo naturalis do que um homo culturalis. Chega a ele uma realidade pela tela que ele não é capaz de decodificar. E ele vai aprendendo, comentando, desaprendendo, desinformando-se, e o Brasil vai virando aquilo que a gente chama de uma grande paçoca nacional da cultura e do dia a dia. Inventou-se faz poucos anos uma teoria barata de dizer: vamos dar acesso à educação a todo mundo. Que educação foi dado acesso? Que tipo de educação foi dado acesso? Diplomamos não sei quantos milhares de pessoas. Eu trocaria o título do diploma, com todo respeito aos que foram enganados, e colocaria: diploma de engabelado, diploma de frustrado. Doravante, meu companheiro, você vai colocar este diploma de advogado para dirigir o seu táxi, com uma dignidade. Mas o que lhe valeram aqueles 5 anos de faculdade, se nada daquilo cai no dia a dia de conduzir um veículo? Diploma de frustrado, porque você se forma e tem a expectativa de que o trabalho esteja aguardando. E você perde 5 anos da sua vida. Mas você aprendeu o quê? Aprendeu alguma coisa? A que nível? De que forma? A Europa não se preocupa tanto com os títulos assim. Ela se preocupa que o homem tenha uma razão de existir, porque enquanto o homem não tiver a dignidade de lavrar o solo com o suor do seu rosto, plantar ali uma semente e construir uma existência, tudo que vier depois está valendo menos. É verdade. Alguns países europeus caíram na sedução do discurso do chamado estado do bem-estar social.
E hoje estão pagando caro pelo que inventaram, pelo que aproveitaram. Mas o que é dar diplomas? Quando se sabe que só no Brasil, numa estatística do ano passado, são 1.240 faculdades de direito. Todo mundo somado, todo o resto do mundo, são apenas 1.100. 1.100, o mundo inteiro somado, 1.240 o Brasil. Onde que se arrumam professores? Alunos eu sei que se arruma muito, porque cada aluno é um ingresso para o caixa da universidade privada. E a gente sabe como funciona muita coisa. Não é que todos sejam ruins, é só a maioria. É só a maioria. A maioria porque é impossível você fabricar o mestre que dê o melhor do seu conhecimento para gente que esteja apta a aproveitá-lo. Por que um diploma de frustrado? Porque você sai na expectativa de ser um doutor, de ser alguém, de ter aprendido. E foi a OAB que teve que fazer a peneira fina depois, reprovando a sua maioria, porque sabia que os demais, chamados bacharéis em direito, não tinham condições sequer de advogar. E teve concurso em São Paulo que passou, exame da OAB que passou apenas um 9%. Bom, então você é um profissional desprofissionalizado. Num terreno abandonado no Brasil, duas coisas bem possíveis podem acontecer. 3. Um grileiro tomar conta. Segunda coisa possível de acontecer, que é quase a história do grileiro, é um movimento de sem terra dali se apossar. E a terceira é construir uma faculdade de direito. Eu não falo mal do professor que eu não conheço, eu falo de muitos que eu conheço. Eu não falo mal do aluno que não estuda, eu falo dos alunos que eu conheço. Eu me recordo do velho Tobias Barreto, morreu jovem, mais velho porque é de geração muito passada, do século XIX, que dizia que em todo colégio, em toda faculdade deveria ter um dístico. Professores, ensinai, ensinai. Alunos, estudai e estudai. O que são os nossos centros acadêmicos, se não pequenas células políticas, que se preocupam com a política lá nos Estados Unidos, mas não entende um palmo na frente do próprio nariz, e que continua ainda sendo bancado pelo pai, mas está cuidando da política norte-americana, quando o seu dever seria estudar. Constrói-se uma nação assim, querendo ser, antes da hora, algo que você não é, querendo ser mestre, líder, quando você nada mais é do que alguém que está numa panelinha de pressão política e pensa ser capaz de transformar com a força brilhante da sua inteligência ideal todas as raízes secretas e as hélices do mundo. Mas que país é este? Como dizia a música, no seu refrão já cansado, que aquinhoou a todos com diplomas, festejou a muitos políticos que numericamente despejaram as centenas de milhares de títulos, mas não garantiam de forma alguma a inserção social enquanto trabalho, gerando mais frustração, gerando mais clamor social, gerando mais mobilização das suas forças e contra-forças interiores da sociedade, deixando o país quase à beira de uma explosão. O que tem a ver isto com o crime? Não. O crime no Brasil ele é só mais uma consequência da disfarçatez da inteligência que tomou conta desta terra. Mas por que disfarçatez? Porque está claro. Para os que gostam de número, matematizarem o saber, vamos para uma pergunta básica. Qual é o calibre mundial? Qual é o Instituto ISO mundial? Quem é que aquinhoa a inteligência mundial, se não um único órgão conhecido chamado Prêmio Nobel ou Nobel? A Colômbia tem Prêmio Nobel. A Argentina tem Prêmio Nobel. O Chile tem Prêmio Nobel. A França, salvo melhor juízo, tem 69. Os Estados Unidos, 360 mais ou menos. O mundo inteiro tem. O Brasil não tem um. Mas ele tem o maior número de faculdade de direito. E por aí ele deve ter também o maior número de faculdade de medicina. E também deve ter o maior número de faculdade de engenharia. Porque essas coisas é como aquele caboclo do interior. Quando ele pesca um, ele vai pegando mais, vai fazendo uma fieira de peixe. É mais ou menos quando você pergunta se a pessoa é favorável ao aborto, e ela diz que sim, você já pode completar o raciocínio. Ela também é contra a pena de antecipação da morte.
ela também é contra a desvalia, ou seja, os desvalores. Ela acha que cada um tem o direito de ser o que quiser, que você tem que ser tolerante até com o intolerante. Você já sabe tudo que aquela pessoa pensa, porque no pacote ideológico que lhe foi incutido, veio toda uma desestruturação de valores. Falta a solidez da base. Falta você argamassar a parede do seu edifício, porque é com ele que você vai caminhar a sua vida. Falta você entender a sua função na terra. As pessoas perderam até a consciência da força do simbolismo. Não sabe que aquela cruz que está em cima de cada túmulo significaria a ressurreição. Não sabe que a espada que sustenta duas conchas significa a força da justiça. Essas pessoas querem falar do momentismo, querem falar do aqui e agora, no prazer mais imediato, como se não houvesse amanhã. Estas pessoas querem viver agora, buscar a religião da felicidade, desestruturarem todos os seus vínculos ao primeiro dos problemas, porque estas pessoas são imediatistas, porque estas pessoas são momentistas, porque elas são um produto de uns filósofos, dentre outros, de alguns franceses, de uma terra que produziu tantos saberes, mas produziu um desconstrucionismo do pensamento, um momentismo, uma atomização. Jacques Derrida, não falam nem de Foucault, Deleuze, Félix Guattari, ou Guattari, pessoas que ensinaram ou desensinaram o mundo, protraindo os seus valores, de que é proibido proibir, de que tudo tem a mesma valia, como se na escala filosófica não houvesse coisas que valham mais do que outras. E só por isso, por aprendermos o que vale mais do que o outro, é que nós estamos aqui. Mas agora se instaura neste país uma confusão dos diabos. Um longo desmonte da inteligência nacional, que eu tenho certeza os colegas, futuros palestrantes, falarão depois. Não é que o mundo novo seja peçonhento ou seja ruim, no passado fosse o paraíso. Só lá muito no passado. Só antes do pecado original, for o paraíso. Mas o mundo, por ter a responsabilidade de um lado, a sisudez de um lado, a alegria e a descontração do outro, o mundo, por ser este jogo de opostos pela própria natureza, nem todo mundo é tigre, nem todo mundo é cordeiro, há dos dois. O mundo que dividiu entre si, em centros de poder, em pedaços terrestres que nós chamamos de países, em idiomas diversos. Este mundo que faz com que o homem, sob diversos rótulos, outra coisa não queira, senão a dominação sobre o próximo, porque se nós não quiséssemos a dominação sobre o próximo, poderíamos todos conviver à beira deste rio, mesmo um sendo lobo e outro sendo ovelha. Mas porque pertence à natureza humana, esse digladiar-se pela luta da sobrevivência da espécie humana, nós dividimos este mundo. E eis que chegou um rescaldo deste mundo, apregoado por antigos filósofos franceses pela escola de Frankfurt. Um olhar que deitou ao brasileiro, desde as cátedras universitárias, a piedade total justamente com quem teria a culpa. E a absoluta ausência de qualquer pensamento ou piedade com a vítima absolutamente inocente. O réu virou uma vítima da sociedade. A vítima da sociedade, dela não se fala, como diz um criminólogo espanhol, é a gran olvidada del processo penal. Mas na sociedade só existe dois tipos de pessoa. Seja do ponto de vista penal, seja do ponto de vista político. Só existe réu e só existe vítima. Ou você é assacado pelos cofres públicos, e é, portanto, uma vítima. Um aumento dos tributos sem que nada se lhe entregue, e é, portanto, uma vítima da chamada cidadania. Ou você é vítima mesmo, na expressão mais cruenta da palavra, de uma bala perdida, ou de um homicídio com bala endereçada, porque houve uma época que você tinha, até se outro caminho não tivesse, você morria sabendo por que morria. Morria porque mexeu com a mulher do outro. Morria porque um desafeto político seu lhe mandou matar e você sabia que era uma dívida política. Morria por dívida mesmo não paga. Morria por vingança.
Mas hoje no Brasil você pode morrer só por bala perdida. Além de tudo que havia antes como possibilidade, você pode morrer só pelo fato de existir. O país campeão de homicídio cujos números nós recitamos de cor. No outro paralelo da balança, um país sem nenhum prêmio Nobel. Um país de um lado da balança do conhecimento com 2.140 faculdades de direito. Do outro lado, um país todo diplomado, sem nenhum conhecimento, que não passou no crivo internacional. De um lado, um país sonhador, dizendo que é brasileiro, não desiste nunca. De outro, a verdadeira face do brasileiro não desiste porque fica esperando cair do Estado. Então ele não desiste. Senão este governo próximo vai dar aquilo que eu preciso. Ou senão o outro mais adiante. Um país que não aprende que na vida só tem dois caminhos. Que a alegria ela vem depois do trabalho. Um país que ensina ao seu povo que nós temos que ter piedade de quem comete o primeiro delito. Diferente daquele ensino que tinha desde sempre, que é de menino, que a gente dá uma torcida no pepino, que é no primeiro delito, que a gente pega como fez a teoria da janela quebrada, como fez Rudolfo Giuliano, que ensina o outro a ter responsabilidade. Nós somos apenas crianças crescidas. Você se lembra de quando você tinha 5 anos de idade, quando a gente fala na terceira pessoa, aquele menino, somos nós. Nós nos lembramos do que as nossas mães ensinaram, do que os nossos pais ensinaram, ainda que não fossem doutores, muitos não eram, ainda que não fossem grandemente alfabetizados, mas sabiam os valores essenciais da permanência na vida. Nós sabíamos, e até falávamos e frequentávamos os chamados velórios, esta deusa, musa da filosofia que ninguém quer falar, que é a morte. Era um processo de aprendizado da criança, quando tinha que chorar, a dor do perdimento de alguém, que fosse até de uma vizinha, de uma tia velha, de uma avó, assim nós forjávamos um caráter. Assim nós aprendíamos as decepções da vida. Hoje, o que faz o pseudo-pai-estado? Primeiro mente, atormentadamente, tomando-nos os impostos e passando a mão na cabeça de todo mundo. Ninguém tem responsabilidade. Um processo puro e simples de dominação. Você dá título, mas não dá conhecimento, ainda fica devedor do Estado ou do governo que estiver ali. Um país que de criança, se hoje já não tem uma referência. O pai e a mãe, todos nós sabemos, virou um companheiro apenas. Um amiguinho sem autoridade que não impõe os limites que seriam necessários para que esta criança ou este jovem viesse a crescer e ocupar o seu lugar na vida. Nós vivemos de rótulo. Mas nós vivemos do rótulo do shopping, aqui nós estamos em um. Nós somos homens etiquetas, mulheres etiquetas. A nossa essência nos abandonou a todos. E eu faço minha culpa. Eu não consigo ser muito maior do que a minha época e nem sei se consigo ser maior. Eu detecto o problema. A sociedade nos cobra uma certa indumentária, uma certa forma de vestir, uma certa aparência. O jogo de que nós somos todos iguais é uma possível verdade, em igualdade de direitos, em igualdade de deveres. Mas a partir do momento que o seu mobilismo social, que o seu talento ou não, vai lhe impondo outros caminhos, vai lhe trazendo as outras etiquetas, outras formas de se portar, outras necessidades de vida, nós convivíamos harmonicamente no passado. Hoje, de tanto eu voar, eu ganho lá de uma companhia aérea um chamado cliente premium ou ouro, que me dá acesso a uma certa preferência. Vocês não acreditam. Hoje eu passei um constrangimento danado. Eu me sinto com culpa. Tenho uma filha inteira e eu passo do lado. E que culpa tenho eu se eu trabalhei bastante viajando e ganhei aquilo? Mas fica todo mundo, eu pressuponho, enciumado. A vontade que você tem aparentemente, é também ir dentro da fila. Nós somos homens fila. Estão ensinando que tudo é absolutamente igual, inclusive a maldade e a bondade, que no princípio dialético de Hegel seria exatamente a força motriz do progresso. Bem, a grande pergunta que se faz numa reunião como essa, e que os colegas que aqui exporão o dirão, é o que é de fato possível fazer.
sem o que não haveria uma outra solução. Como qualquer perspectiva do que se faz, era muito fácil hoje nós apenas compararmos diacronicamente o Brasil de hoje e o Brasil do passado, onde no ginásio se estudava latim, se aprendiam as grandes ciências e muito ginasiano do passado dá um baile em cultura universal em qualquer um doutor hoje de diploma de pé de parede. Então, o que importa não é o rótulo, o que importa é o conteúdo. Mas como se não bastasse a humilhação na perspectiva diacrônica, comparando o presente com o passado, nós temos a perspectiva sincrônica, que é comparar o Brasil com todo o restante do mundo. Não é à toa que, uma vez na história, um jovem do Rio de Janeiro, lá dos seus 17 ou 18 anos, ganhou uma competição de jogos de matemática e foi notícia, notícia, notícia. Num país de 200 milhões de brasileiros, um jovenzinho ganhou uma competição, talvez uma medalha no peito. Eu quero um prêmio Nobel, eu quero alguém que opere uma transformação da realidade. Nós queremos que este país cresça na cultura, porque a cultura está a serviço de um povo, dela se protraem os seus valores, dela se ensina como transformar gente em civilização, dela nos retira aquela parcela de animal que está a nossa escondida sob o manto do superego. Dela nos faz gentes melhores, dela nos coloca absolutamente par e passo, em dia, para aproveitar o jargão atual, updated, para competir com o mundo. Hoje não é mais a aldeia nacional, hoje é a aldeia global. Hoje você não compete só com os seus, o grande mercado mundial de saberes e de produção conclama a todos de todas as pátrias para estarem aptos a competir. E o Brasil quem é? Um Brasil onde o filme campeão de audiência, outra coisa não retrata senão a macro-corrupção nacional. E o Brasil quem é? Um país que meteu na cadeia um ex-presidente da República, que deveria ser o homem exemplo, porque veio de baixo e galgou o posto mais alto e foi para trás das grades, onde são colocados bandidos e marginais, e não aprende porque é irressocializável. Porque esse tipo de conduta não faz com que a pessoa melhore. É uma reiteração de comportamento, esta é uma das causas que frustrará muita gente que for buscar na prisão um fator ressocializador. Prisão é primeiro para punir. Puniu, deu uma resposta para a sociedade. Se ele se ressocializar, tanto melhor. É um fim imediato da pena. Mas a grande maioria dos presos não se ressocializam porque são personalidades psicopáticas. E a ciência médica mundial é unânime. Não há cura, não há terapeuta que possa dar cura para a psicopatia. Eu não diagnostiquei, nem tenho competência, nem falo disso, mas eu quero dizer que o país onde tem o seu símbolo mais forte de líder político, que ascendeu das classes trabalhadoras e pobres, que chegou ao cume do comando político de uma nação, está preso neste estado que nós estamos. Literalmente preso da Silva. Preso da Silva. E nós temos um presidente sobre uma pesada investigação atual e um presidente atual com processo criminal. E nós temos um ex-presidente da Câmara dos Deputados preso. E nós temos um ex-presidente do Senado processado várias vezes, talvez aguardando um momento de que um nipônico venha conduzi-lo. Eu falo com muito gosto do nipônico, falo com muito gosto, morei em casa de japonês e me recordo muito bem o que é o japonês chamando o kachan, o bachan, o avô e a avó, o respeito que tem. No Velho Oriente, os velhos têm prioridade. Chega um velho no metrô e tem um jovem, um casal sentado, é imediato. Na Coreia do Sul, no Japão, em qualquer país dito civilizado. Aqui é um grande pecado ser velho. Aqui é o discurso da plástica e da mocidade. Aqui é o discurso do aqui e agora. Aqui não há um discurso de um valor imaterial, mas de valores materiais. Você compra o respeito. Por que cargas d'água, para aproveitar uma expressão na época que não faltava água? Por que cargas d'água?
você vai trabalhar honestamente. Se desde que você vença no tráfico rapidinho, você consegue comprar, às vezes, um canal de televisão, às vezes um título de deputado federal ou até de senador. Você consegue comprar todo o prestígio social e vai nos melhores restaurantes de São Paulo, com aquela aparência de bem vencedor na vida, e você verá o tapete vermelho se estender. Amigos aparecerão muitos. Quem no passado o recriminava, agora o reconhece como um homem empreendedor. E o tráfico de drogas virou um grande empreendimento. Sim, porque você começa liberando o consumidor. O processo de aceitação social é o que eu recito sempre, a noite não escurece de uma vez. A partir do momento que você isenta de responsabilidade o consumidor, paulatinamente você vai aceitando que o traficante já não seja traficante. E o pior de tudo, que o traficante seja o próprio Estado. Mas não é lindo você constituir um Estado para dar a droga, fornecer até a seringa para o seu filho, com um discurso bonito de que é melhor aqui do que na rua, com um discurso maravilhoso de que aqui é muito mais saudável, como se o drogado mesmo no Brasil tivesse condição de um acompanhamento tal qual um projeto como esse possa funcionar na Suíça, onde todo o serviço social básico já foi feito, e você pode, no excedente do seu dinheiro, que é muito, dedicar-se agora a meia dúzia de toxicômanos drogaditos. No Brasil não, tem filas buscando medicamento, tem moribundos nessa fila. Eu escuto os ais do Brasil inteiro. Eu escuto este país gemendo. Nós fugimos dos hospitais públicos e eu não vi até hoje um político decente que aceitasse ser tratado num SUS da vida. Eu não vi um dos que falam que construíram o SUS, bate no peito e levar a sua família para lá se tratar. Mas a família dos outros pode. Porque foi ele que deu números, construiu 5, construiu 10. Construiu um hospital onde não tem médico. E você importa os médicos pagando aquilo que nós já vimos como nós pagamos para o governo de Cuba, há uns anos atrás. Trazer médicos aqui só fazendo 2 tipos de classe feliz. De quem pagou para lá e de quem recebeu de lá. Nestes acordos internais de conveniências que tão bem sabem fazer. Mas nós nunca conseguiremos quebrar este círculo pernicioso do qual nós estamos envolvidos, sem que quebremos isto que se chama de espiral do silêncio. Aprendermos a denunciar, aprendermos a colocar, quem sabe, um algodão na ponta do florete e dizer as suas verdades sem machucar. Paulatinamente a linguagem vai criando uma nova realidade. Paulatinamente, um país que foi sendo destruído na sua cultura, nos seus hábitos ao longo dos anos, um país que foi empobrecendo moralmente, que é a pior das pobrezas, porque você pode ser um pobre do ponto de vista econômico, mas ser um grande rico de alma e rir desbragadamente, sem culpa, com a vida leve como aquele que não deve a ninguém. Não como aquele potentado financeiro que dorme preocupado, que tem um séquito de advogados criminais, sabendo que a qualquer hora pode ser preso. E que não tem coragem mais de levantar a voz contra ninguém. Porque para cada um que olha, é como se cada um soubesse o que ele fez no verão passado. E ele fez em muitos verões. E ele fez em muitos invernos. Porque a aranha vive do que tece. O homem de bem pratica o bem. O homem de mal pratica o mal. Mas você está sendo maniqueísta? Eu falei, não, eu só estou separando o bem e o mal. Você já viu o ladrão ficar trabalhando? O trabalho do ladrão, o ofício do ladrão é roubar. Só se ele tiver uma fachada de um emprego. Mas é muito difícil. Quem é promotor ou quem é juiz sabe. Profissão dele é ladrão. E todo ladrão, quando vem o primeiro processo dele, é sempre a mesma versão. Foi o primeiro crime que ele cometeu. E todos nós sabemos que não foi, porque a cifra negra da criminalidade é muitas vezes superior àqueles crimes não descobertos, não registrados, do que os crimes que são apurados. O desonesto, eu aprendi com meu pai baiano, já falecido. Uns entendem a voz da razão, outros o peso do bordão. Por sorte tem um microfone e eu posso falar dos meus valores. Eu posso falar dos valores que são nossos, desta gente que está aqui. Quem destrói aqui a sua casa? Quem destrói o seu bairro, a sua cidade, o seu estado e o seu país? Aqui são construtores. Num dia de sexta-feira à noite, cujos prazeres mundanos seriam muito mais agradáveis,
mas cujo compromisso terrestre às vezes nos convoca para ter outros dias de prazeres, se aqui viermos investir no espírito, no conhecimento, na alma, no aprendizado, no intelecto, é muito claro dizer que as pessoas que aqui comparecem são trabalhadores. Mas a comunicação depende de quem ouve aquilo que pode ser aceito sem refutação aqui. Se me levarem para falar as mesmas coisas em outros auditórios, todos sabem que se houvesse um patíbulo ali eu estaria. Porque tem dois discursos claros neste país. Um da responsabilidade. Eu pertenço a ele. E aceito a responsabilidade. Nem é tão dura, sabe? Pode ser até doce. Você dá um significado para a sua vida. E outros que não querem responsabilidade nenhuma. Que é proibido proibir. Que o nada e o tudo têm o mesmo valor. Que é o niilismo total. Que nada vale nada. Que se os outros fazem, porque eu também não posso fazer. Isto não tem nada de civismo, nada tem de democracia, conquanto você possa votar, sabe-se lá como, naqueles candidatos que nos são impostos. Porque quando se diz que a democracia é a possibilidade de igualdade para todos, nós sabemos muito bem que para você viabilizar uma candidatura política nesse país, você não viabiliza com boas intenções, com os melhores discursos, nem com os melhores exemplos. Muitas vezes, talvez a maciça maioria das vezes, é justamente tudo ao contrário. E só um pequeno grupo ali chega para que nós depois, a grande massa crítica do país, venhamos a sofrer com aqueles mesmos que lá nós colocamos. Eu tinha tomado duas notas no papel, do qual nada do que eu escrevi ali, e aquilo de que dizia o Manuel de Barros. Dos 80% de que falei, talvez eu me apegasse nos 20% de que eu me esqueci. A verdade é que, como dizia Dilthey, com o método, se passa o mesmo que com a faca. Tem que saber se corta. A metodologia hoje do Brasil está claro. Você não precisa ter méritos, você precisa saber como encurtar caminhos. Você precisa saber escolher os seus parceiros, não de valores, mas aqueles que vão lhe facilitar o acesso às conveniências sociais. E é óbvio, você vai ter que criar o seu filho assim. É claro, o seu filho, que já é produto deste pai, que já é deteriorado daquele pai, vai criar uma prole cada vez mais deteriorada. Dá para imaginar onde nós podemos chegar se não houver um certo retrocesso? Na vida é assim, depois do dia vem a noite. Depois do inverno vem um verão, ainda que passe algum tempo. Depois da segunda vem a terça. Quando você está no apogeu, chega no último topo da montanha, tudo depois terá que ser perigeu. O chinês disse, chegou no alto da montanha, todo passa para baixo. Nós chegamos a esgarçar todos os valores do permissivismo, do relativismo moral. Nós esgarçamos todos eles. O que está acontecendo com o Brasil de hoje? Era um Brasil domesticado por uma ideologia toda chamada de esquerda, de gauche. Hoje o Brasil está se acordando e está indo para o outro lado com riscos, hein? Bem verdade que se diga. Com riscos. Tudo que um excentrismo político podia fazer de um lado, pode fazer hoje do outro lado. A nossa arma é a palavra. Claro. Convocados pela pátria, que neste momento não seria uma mãe gentil, todos nós somos capazes de abandonar a palavra por um rifle ou por um fuzil, para defender essa terra. Mas o norte-americano vai convocado e tem orgulho da sua bandeira. E eu pergunto, e este país, num momento belicoso, num momento de guerra? Alguém se apresenta? Alguém chamado pela bandeira nacional diria que iria defender as cores dessa terra, como fizeram os pracinhas na Segunda Guerra Mundial? Quem se apresenta? Alguém se apresenta? O Brasil de hoje é um Brasil que não tem voluntários cidadãos. É um Brasil que aceita presentes, adulação, ornamentos. É um Brasil vazio de valores e é com tristeza que eu digo. Se não corrigirmos os rumos da história que nos colocaram, nós jamais entregaremos aos nossos filhos um país minimamente decente como o recebemos de nossos pais. A minha fala não é moralista, não é de moralismo espanhol. A minha fala é de cidadão brasileiro, talvez algo rebuscado naquela vida mergulhada nos livros, naquele doce ócio de que falavam os passados.
para tentar trazer algum valor para o presente e talvez para o futuro. O desafio está lançado talvez em Londrina. Como uma pequena semente aqui jogada, cada um levará à medida da sua força algo para contribuir para uma formatação ou para uma reforma de opinião. Cada um daqui levará um ensinamento que seja mínimo, mas que será o produto de um intelecto, de um pensamento já revigorado e maduro. Aqui não há aprendizes, ninguém aqui dá a sua primeira denúncia, ninguém aqui faz o seu primeiro artigo de jornal, ninguém aqui dá o seu primeiro passo de vida. São homens e mulheres que construíram famílias, aquilo que no passado era uma redução da pátria, aquilo que no passado a pátria era o sinônimo de uma família. Hoje vivemos entre Caim e Abel. É isso. No ano de 2015, o professor Edilson fundou uma escola chamada Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais. Essa escola congrega promotores de justiça do Brasil inteiro. E agora, os magistrados também, a partir deste ano, já frequentam a escola. E, dentro dessa escola, o que se tenta é resgatar o Ministério Público. O Ministério Público, infelizmente, tem esquecido da vítima. Na década de 90, o professor Edilson escreveu uma obra que eu sempre falo para ele que é a minha favorita dentre as que ele já escreveu e que, felizmente, este ano ele vai relançar, que é o Direito Penal da Sociedade. E essa escola ela tem esse objetivo, de nós voltarmos os nossos olhos para a sociedade e para a vítima. Professor Edilson, eu não vou ser incapaz de agradecê-lo suficientemente por todo o apoio que o senhor tem nos dado para que esse evento pudesse acontecer. Eu tenho aqui um presente que eu trouxe para o senhor. Não está nem embalado, porque eu sou meio desorganizada com isso. Eu sei que o senhor já tem, que já deve ter lido, mas esse aqui é o livro do professor Olavo de Carvalho, Tudo o que você precisa saber para não ser um idiota. Eu tenho lutado muito por isso. Ele está autografado. O professor Olavo autografou para o senhor na última vez que eu estive com ele. Muito honradamente recebo. Está aqui. Com os melhores votos para Edilson Mogenot, com os melhores votos de Olavo de Carvalho. Cláudia, eu quando sugeria um título para a palestra, você me cobrava e eu sempre brasileiramente postergava a resposta. Fui postergando, falei, eu estou saindo mais brasileiro que a encomenda. Não entregava nunca o título. Eu, num determinado momento, me senti meio apossado de um barômetro, de esses instrumentos dos geômetras e de outros, e sugeri, então, que contivesse no título a palavra bússola. Não está lá no título da minha palestra? Então, é que eu, num momento de rasgo, eu escrevi 4 ou 5 linhas e eu esqueci de ler. É só isso que eu penso. O mundo hoje está... E o mundo vocês podem reduzir para o Brasil com uma potência muito maior, mas é o mundo. Está sem bússola. Quem quiser se guiar pelas velhas categorias ideológicas, apenas preso ao passado, ficará apenas preso ao passado. E, por outro lado, quem quiser predizer o futuro, vai estar apenas especulando com a curiosidade alheia. Temos o guache e a tela em branco. Faltam pintores. Onde estão os pintores? Sobram pincéis. Esse é o momento de cada um pintar um pouco da história. Estão arrancando as cores da nossa bandeira. Os nossos filhos talvez não vivam mais aqui no futuro.
Ou nós reagimos enquanto é tempo, ou haverá uma lembrança daquela bandeira do verde, do amarelo, do azul e branco. No país que não tinha prêmio Nobel, restava o futebol, restava o circo para o povo. Nem no circo o povo acredita mais. A Copa, o futebol, este federador, ele reúne amigos, ele reúne famílias. Não é expressão da alta cultura, mas ele propaga o esporte, propaga o bem. Até isso, o brasileiro já não acredita mais. Pela primeira vez na história, é muito maior a parcela de brasileiros que não querem saber nem da Copa do que aquela que no passado se interessava até pela diversão. Nós estamos sem bússola. Nós não sabemos para onde vamos e não iremos jamais para caminho algum se estes pintores que estão aqui, cada qual com o guache, com o seu pincel, não começar a construir essa história. Eu serei sempre um federador. Conclamarei sempre os que acreditam como a gente que é possível arrumar. A despeito do que dizem os astrólogos, sim, que o astro está aqui ou está lá, que não teria salvação para o universo. Se morrermos parado, o balaço é mais certeiro. É isso.